Neste segundo fundamento, iremos apresentar o campo de atuação dos orixás e os seus domínios dentro do Código Primeva. Antes de mais nada, o Código Primeva foi transferido dos 8 planetas já conhecidos, mas dentro de um arquétipo desconhecido pela mente humana. Isso é, cada planeta do Sistema Solar possui um mistério, que cada orixá utiliza para a manutenção e prevenção do planeta Terra. A importância desse conhecimento para todos é que ele não se restringe apenas aos reinos naturais, onde encontramos uma diversidade evolutiva. A partir daí, abrimos um questionamento para todos que fazem parte dessa egrégora, para que através de seus pensamentos, dúvidas, indagações, reflexões e comentários, você possa também contribuir com ensejos muito maiores para a formação da nova consciência. Por essa razão, tivemos uma contribuição de uma aluna do curso Cocriação, a Excelência no Médium, mostrando que uma mente completa a outra. Um dom espiritual é ampliado pelo outro. Acompanhe o que a nossa aluna Adriana nos trouxe. Ultimamente, nos ensinamentos dos cursos da nossa egrégora, nossos mentores têm sutilmente referenciado ao Código Primeva. Nossa vovó Maria Conga, ou o Senhor Sete Encruzilhadas, no curso Cocriação, tem se referido à importância de buscarmos nossa essência através do contato, por exemplo, com a natureza, nos campos afastados, onde o homem e o progresso não chegaram tão próximo, ou lugares onde os campos de força, como as matas, lagos, mares, ainda estão quase intactos ou parcialmente intactos. Isso atentou para a minha curiosidade de buscar além e entender mais profundamente o que é esse tão falado Código Primeva. Atualmente, moro no Canadá há 15 anos, então traduzi para algo chamado Primeval Code e fiquei extasiada com as informações que comecei a encontrar, que são muito poucas, diga-se de passagem. É um conhecimento muito restrito e oculto. Algo começou a fazer sentido. Primeva, igual a primitivo, primórdios da existência. Será coincidência essa semelhança nas palavras? Numa das pesquisas, encontrei um artigo que tentarei traduzir e interpretar segundo o meu entendimento. Esse é apenas o meu ponto de vista, que talvez tragam vários questionamentos e dúvidas, mas com certeza me deixou muito intrigada e curiosa, querendo aprimorar um pouco meu entendimento sobre o assunto. Antes de comentar sobre o artigo, gostaria de perguntar se você já pesquisou o que significa o selo que vemos com frequência nos produtos que consumimos chamado GMO e buscou entender o que significa. Aqui no exterior, por exemplo, existe uma parcela enorme da população e leis sendo criadas para proibir as indústrias de continuar utilizando esse método na agricultura, devido às consequências que causam no ser humano, como câncer e outras doenças. Bem, GMO significa geneticamente modificado. Então, esses alimentos contêm ingredientes ou são produtos de consumo que tiveram seu DNA artificialmente alterado. Muitas vezes, pensamos que essa modificação genética vai melhorar a qualidade, tamanho ou sabor do alimento, o que já foi provado que não é verdade. Apenas iria responder melhor ao fertilizante e pesticidas produzidos pela mesma empresa agrícola. Então, em resumo, os consumidores sem próprio consentimento estão consumindo alimentos geneticamente transformados, com possíveis consequências muito graves. Quem lembra da vovó Maria Conga sempre a nos dizer e se referir a doenças fabricadas pelo próprio homem. Pois então, outro fato para refletirmos. Aqui no Canadá, por exemplo, todos os produtos que não são transformados geneticamente possuem o selo Non-GMO, e eu olho atentamente antes de consumir, devendo ser da mesma forma no Brasil. O artigo a que me refiro é chamado In Pursuit of Happiness, A Busca da Felicidade, em português. O autor questiona: existe uma alternativa ecológica ao controverso GMO? Segundo o artigo, os métodos atuais de modificar o DNA de frutas e vegetais são cruéis. Essas mutações são criadas para responder bem aos fertilizantes e pesticidas. Como são essas modificações? Como elas são feitas? Grandes pedaços do código genético, DNA, de outras plantas e animais são enxertados para que a planta desenvolva seu próprio pesticida ou possa sobreviver quando exposta a uma específica peste. Pense quando
tomamos uma vacina, criamos anticorpos. Quando plantas sendo modificadas, como o milho, por exemplo, a bactéria, chamada agrobactéria, é manipulada para conter novos genes, com algum fungo ou pesticida. Então, infeta uma espécie saudável quando penetra no DNA dessa planta. As sementes dessa planta ou fruto infectado conterá um novo DNA, então, geneticamente será uma espécie completamente diferente. Daí vem a pergunta: o problema global de alimentos pode ser resolvido sem o uso de GMO? O jornalista suíço Luc Bourgui, em seu livro Code Primeval, revela o segredo de uma descoberta sensacional feita por Ciba, empresa farmacêutica agora chamada Novartis, que infelizmente vem sendo ignorada por especialistas nos dias de hoje. Em experimentos feitos no laboratório, Dr. Guido Ebner e Zen Schultz expuseram sementes de cereais e ovos de peixes a um campo eletrostático, campo de alta voltagem, com pouca ou nenhuma corrente. Sabe aquela energia ou choque que sentimos às vezes ao encostarmos em alguém ou quando penteamos o cabelo? Pois é, isso é energia estática. Seria possível recuperarmos espécies que poderiam ajudar na cura de doenças descobertas ou até mesmo nossas versões mais primitivas, isentas de doenças? Continuando, um grupo suíço farmacêutico patenteou esse processo, porém cessaram a pesquisa em 1992. Por quê? Bem, porque os cereais primitivos, gerados via contato com campos eletrostáticos, em contraste com os modernos métodos, não precisam de pesticidas ou fertilizantes, ou seja, essas fábricas de pesticidas iriam falir. Em colaboração com os pesquisadores envolvidos e seus herdeiros em seu livro, o autor finalmente revelou em detalhes, com várias fotos e exemplos, como esse processo funciona minuciosamente. Existem muitos cientistas ainda incrédulos desse processo e fenômeno biológico. Porém, agora pela primeira vez, botânicos alemães, como o professor Edgar, da Universidade de Freiburg, e o professor Gunther, da Universidade de Mainz, fizeram declarações positivas, atestando a eficiência do método. Wolff produziu com sucesso os experimentos em detalhes na sua universidade em 2001. O biologista suíço famoso e vencedor do Prêmio Nobel, Werner Arbner, estava defendendo essa descoberta controversa e, depois de rever os resultados, exclamou: "Estou impressionado." Ambos, Guido Ebner e Reis, parecem ter descoberto um método biológico de criar antecedentes através da progênie sem usar o DNA modificado. Segundo eles, nossos experimentos não envolvem a mutação do organismo em questão, como no processo chamado GMO. Não há a criação de um novo organismo. No campo eletrostático, apenas o gene é alterado. A recuperação de um gene existente, isso é, muito diferente. Em adição aos experimentos com milho e truta, os resultados com trigo foram surpreendentes. O cereal exposto ao campo eletrostático desenvolveu novas proteínas, as quais as pessoas buscaram no trigo original e não encontraram. Surpreendentemente, produziu raízes muito maiores que as originais, trazendo vantagem de permitir crescer muito mais rapidamente. E ocasionalmente, nesses experimentos, umas variações surgiram que se assimilaram aos antecedentes genéticos do trigo. No caso do trigo manipulado pela energia eletrostática, o crescimento foi tão rápido que pode ser colhido em apenas 4 semanas, ao invés de 7 meses. Alguns perceberam que as espigas eram um pouco menores, porém, tinham mais espigas por plantas. O benefício maior é que poderíamos cultivar esse trigo em regiões onde primavera e verão são mais curtos e normalmente o trigo não pode ser cultivado nessas regiões, além de evitar o uso de pesticidas, pois como a colheita é bem mais curta, não dá tempo para as pestes abaterem a colheita. Que maravilha! Em sumário, os países de terceiro mundo em particular poderiam se beneficiar desse método de cultivação que é tanto ecologicamente correto, seguro e bem mais barato. Principalmente os cereais Primeva, completamente natural, podem crescer em qualquer lugar. Depois que Guido Ebner e Reis faleceram em 2001, inesperadamente, esses experimentos foram continuados por seu filho Daniel, um biólogo, de forma privada. Ele quer levar essa tecnologia para a África. Você pode estar se questionando:
O que isso tudo tem a ver com o código Primeva que os nossos mentores têm falado? Penso que apenas toquei num grãozinho pequeno de areia em meio a uma vastidão de possibilidades e conhecimentos que daqui podemos tirar. Me faz refletir a importância de buscarmos estar conectados o máximo possível a lugares onde existam espécies primitivas, absorver suas energias, quem sabe restaurar o nosso código Primeva. Será possível com os números que o Sr. Sete tem nos ensinado? Muitos questionamentos surgirão, e quem sabe, se formos merecedores, receberemos mais esclarecimento dos nossos mentores queridos que nos aproximarão da cocriação de nós mesmos. E eu finalizo com algumas observações. As sementes e óvulos dos animais possuíam memória genética e conseguiram restaurar espécies pré-históricas não reconhecidas pelos cientistas. Esses métodos poderiam ser utilizados por países em desenvolvimento e com poucos recursos, pois os custos são super reduzidos para a produção sem a menor necessidade de pesticidas ou agrotóxicos. O tempo de colheita foi reduzido significativamente. O potencial me parece ilimitado perante essas descobertas. E fica uma pergunta: qual o motivo do sistema não ter se aproveitado de tamanha descoberta e esses projetos serem abruptamente terminados? E o que são os orixás? Além da sua consciência, seres originais, que são os mantenedores do sistema solar. Dentro da vida do planeta Terra, são as divindades naturais, que representam a personificação através do estereótipo humano, os orixás. Por essa razão, criou-se uma forma humanizada de olhar todas as divindades e a elas atribuir temperamentos humanos, como por exemplo, Ogum é ambicioso e impulsivo, Oxóssi, desconfiado e vaidoso, Yansan, explosivo e teimoso, e assim por diante. Cada orixá possui uma regência planetária. Mercúrio, Oxóssi, Vênus, Oxum, Marte, Ogum, Júpiter, Xangô, Saturno, Yansan, Urano, Iemanjá, Netuno, Nanã e Plutão, Obaluayê. Apesar de os três planetas Urano, Netuno e Plutão estarem distantes da Terra e recentemente descobertos, por essa razão, nossa percepção sobre suas influências serem mais sutis, os três orixás Iemanjá, Nanã e Obaluayê são portadores da ativação do Código Primeva para o planeta Terra. São orixás que representam territórios adversos ao ser humano. A ação direta dos orixás está adequada na natureza. Cada ponto de força natural é o catalisador do Código Primeva para a sustentação, regeneração e desenvolvimento do planeta. Os orixás atuam em faixas de frequência vibratórias que se interpenetram e estendem essas faixas para tudo que é natural. Suas faixas atuantes são cooperativas e se completam, uma dá sustentação à outra. Agora, eu irei descrever cada orixá, começando por Iemanjá, que é o duplo princípio incriado, a força fecundante, de onde tudo veio e nunca mais voltará. Nanã, as águas paradas, a lama dos pântanos, o lodo do fundo dos rios e mares, é a divindade da vida e da morte. Nanã, como Iemanjá, representa a junção daquilo que foi criado pelo Criador. Nanã é o ponto de contato da terra com as águas, a separação entre o que já existia. Dentro de uma simbologia, Iemanjá preparou o habitat para surgir o reino natural dentro de uma evolução, e Nanã, com a junção da água e da terra, fez surgir o barro. O barro, com o sopro divino, representa o movimento. O movimento adquire estrutura. Do movimento e estrutura surgiu a criação, o homem. Entre esses dois orixás que atuam em um campo distante para nós, entra Obaluayê, que sustenta o homem. Ele traz o fim do homem através das doenças. Mas o homem precisa cumprir seu papel na matéria, e muitas vezes a doença traz as experiências para adquirir o caminho inverso da sua consciência, viver em harmonia com todos os seres. Obaluayê rege as doenças para o homem valorizar o tempo que permanece na Terra. Esses três orixás estão na frequência de Urano, Netuno e Plutão, por isso essa sutileza de se apresentar para os homens. Oxóssi governa o lado intelectual e racional, ou seja, o nosso raciocínio.
Relacionado ao ar, a regência do Código Primeva de Oxóssi se encontra principalmente na natureza vegetal. É a ação envolvente ou circular dos viventes da Terra. As florestas cobrem em torno de 30% da superfície terrestre. As florestas contribuem para a melhoria da qualidade do ar, da água, do solo e dos seres vivos. É nas florestas que se realiza a fotossíntese, da qual depende a vida. A fotossíntese é, sem dúvidas, o processo mais importante que ocorre na Terra. Toda a vida no nosso planeta depende desse processo. Oxóssi é o senhor da caça, é a expansão dos limites. A caça é uma simbologia para o conhecimento, a expansão maior da vida. Está ligada ao reconhecimento do ar em todo o planeta. Oxum é a senhora das águas claras e doces. Os rios e cursos fluviais são recursos importantes para a sobrevivência da humanidade. A água é condição essencial à vida. Sem água não existe vida. A produção de alimentos, a energia hidrelétrica e as vias naturais de circulação de embarcações transportando mercadorias e pessoas. Toda a superfície terrestre tem numerosas bacias hidrográficas separadas uma das outras por áreas de relevo com topografias de maior altitude, firmadas por Xangô. Essas áreas impedem que os cursos de água de uma determinada bacia sejam captados por rios de outra bacia vizinha. Oxum, através dos rios, fornece a abundância ao planeta. É a rainha do ouro. É a concepção da nova vida. Por isso que ela controla a fertilidade. É a orixá do amor, porque é a água, a responsável pela união de toda a natureza. Ogum é responsável por alguns aspectos do ser humano, como o desbravamento, pelo desmatar e criar novos caminhos, pela expansão do reino. Na simbologia africana, foi Ogum quem ensinou aos homens como forjar o aço para vencer a natureza. Ogum é o caminho do homem, é a subida aos mais altos picos da vida, as demandas das aflições, das lutas e batalhas. É a estrada, o ferro, o aço, a explosão, a guerra, a valentia, a bravura, a coragem, a estocada, a largada e a chegada vitoriosa. É a evolução do homem ordenando processos e procedimentos. Xangô, onde o Código Primeva implanta uma forte regência nas rochas e minerais, que também coexistem em outros planetas. As rochas constituem as camadas mais externas do nosso planeta, ou seja, a crosta terrestre, e elas contêm os mais valiosos dados sobre a história do planeta. Compostas de agregados minerais, as rochas formam massas de grandes dimensões. É a justiça, é o limitador, senhor das pedreiras. A sentença de Xangô vem como uma rocha, não tem meio termo. É a solidificação da morada do homem na terra, é o Deus do trovão, porque é o som da justiça ecoando na terra. Yansan é o orixá dos fenômenos climáticos, a força dos ventos e o poder da natureza, mostrando a sua energia quando a chuva cai do céu e quando a ventania atravessa os ares. Yansan traz a regeneração do planeta para albergar mais consciência ao homem e muito mais força para o Código Primeva. Agora, irei trazer a correlação dos planetas com os orixás apresentados, dos mais próximos do Sol para os mais distantes. Começando por Mercúrio, um pequeno planeta do nosso sistema solar, mas que tem uma grande importância primordial. Ele governa o lado intelectual e racional do nosso cérebro, ou seja, o nosso raciocínio. Mercúrio representa a capacidade da nossa mente de captar um estímulo, seja externo ou interno, e transformá-lo em informação, combinação entre diferentes ideias, assim como assimilação e difusão em forma de representações simbólicas que permitem a comunicação. Podemos dizer que a habilidade de usar as palavras para traduzir percepções sensoriais em conceitos é uma função mercurial, um dom que nos distingue dos demais seres. Oxóssi, o doutrinador de almas, tem grande influência do planeta Mercúrio. Vênus é a representação do prazer do ser humano e tem a função de suprir as necessidades básicas em nós. Vênus é a deusa da beleza, da harmonia e está ligada às atribuições mais sociais. É um planeta que não fala somente do amor entre dois parceiros, mas o amor no sentido universal, completo e incondicional,
o amor pela natureza, os animais, pelos amigos e pelos inimigos, pelo igual e pelo diferente. É o lado do prazer que está condicionado ao conforto, aconchego, alimento, sensação de segurança. Esses são os principais condicionamentos atribuídos em nós através desse planeta. Oxum reverencia Vênus. Marte é o planeta da ação, da impulsividade, da atividade, é o planeta da cor vermelha, que é associado ao ferro, que existe em grande parte na sua composição química, que nos lembra o sangue. É um impulso primordial que move nossas ações, que nos ajuda a agir e exteriorizar nossas ideias e a lutar pelos nossos ideais. Marte representa o impulso do nascimento e da própria vida, de dentro para fora e de fora para dentro. Assim, simplesmente representa uma energia disponível para a ação. A humanidade, em seus primórdios, descobriu o fogo para evoluir, para se defender dos ataques dos animais, por que não para se aquecer? Depois, o fogo forjou as armas para a defesa e a caça. E, novamente, o fogo forjou os utensílios com os quais o homem trabalhou a terra para plantar. O planeta vermelho Marte tem alto índice de ferro em sua composição, e é com ferro que são fabricadas as armas brancas e os instrumentos usados na indústria, na medicina cirúrgica e na agricultura. O fogo e o ferro são atributos do orixá Ogum. A partir de uma simbologia, o ferro fere a terra e ara o solo para uma semente ser colocada e fertilizada, tornando-se uma nova vida. Para que a vida realmente aconteça e a semente não morra, será necessário também a água, elemento ainda mais vital para o nosso planeta, as águas de Oxum. O fogo de Marte está relacionado à libido, ao impulso sexual, ao fogo da paixão. Júpiter, o maior planeta do nosso sistema solar, tanto em tamanho quanto em massa, e como tal, ele atrai para si todos os asteroides e outros objetos espaciais que poderiam colidir com a Terra se não fossem atraídos pela sua força de gravidade e o seu magnetismo, que é 14 vezes mais forte do que o da Terra. Júpiter é um grande imã do nosso sistema solar. Ele representa a generosidade, expansão, preservação, a sabedoria, coesão e a justiça, a moral, as leis, as honrarias, o judiciário, os tribunais, os templos e igrejas, assim como o alto prelado. Júpiter tem Xangô como seu aliado. Saturno é o sexto planeta a partir do Sol e o segundo maior do sistema solar atrás de Júpiter. Pertence ao grupo dos gigantes gasosos. A sua atmosfera, também composta principalmente de hidrogênio, apresenta faixas com fortes ventos, cuja energia provém tanto do calor recebido do Sol quanto da energia irradiada do seu centro. Sazonalmente, surgem grandes sistemas de tempestades, além de vórtices permanentes existentes nos polos. Uma das características mais notáveis de Saturno é seu sistema de anéis, formados por gelo de água. Ele representa o tempo e a autorresponsabilidade do que o homem faz com ele. Ele dá liberdade aos homens da Terra, desde que paguem o preço. Ele sabe que através das nossas escolhas que iremos criar a nossa realidade. Como é o Senhor do tempo, tudo tem um começo, meio e fim. Tudo que plantamos, colhemos. Então precisamos estar atentos a quais sementes estamos preparando para, no momento devido, colhermos os frutos. Senão, as tempestades irão derrubar a colheita preciosa que é o nosso amadurecimento. Muitos dirão que Saturno seria o orixá, mas dentro da visão da egrégora Kriyat na Luz, se apresenta na lição de Yansan, que quer nos ensinar que nós podemos ser os escultores da nossa própria existência. Precisamos lapidar com consciência, através do autoconhecimento e a autorresponsabilidade, porque as águas desgovernadas do céu, os sinais que vêm através dos raios e trovões, é a união de Yansan, firmada na lei de Xangô, para todos aqueles que plantam e colhem o que não é proveniente da evolução. Urano é o sétimo planeta a partir do Sol, o terceiro maior e o quarto mais massivo dos 8 planetas no sistema solar. Urano tem uma composição similar à de Netuno, e ambos possuem uma composição química diferente da dos maiores gigantes gasosos, Júpiter e Saturno. Por essa razão, Urano e Netuno são chamados de os gigantes gelados. A atmosfera de Urano
Traz na sua composição primária hidrogênio e hélio e contém mais gelos, tais como água, amônia e metano. E assim como traços de hidrocarbonetos, em contraste, o seu interior é formado principalmente por gelos e rochas. Urano tem uma energia que chamamos de arrítmica, ou seja, que não segue aquele ritmo padrão. Então, quando estamos falando de Urano, estamos falando de algo que inova e traz soluções, através dessa energia ousada e diferenciada. É o mediador entre os tempos, trazendo uma visão crítica. Representa o indivíduo produzindo a história da humanidade, assim como Iemanjá. Urano simboliza a rebeldia, a revolução, as alterações súbitas. O planeta trata fundamentalmente da libertação da consciência, das cristalizações emocionais, ideológicas, intelectuais e sociais. Ele gera a vontade de criar algo novo, fruto da insatisfação com a realidade anterior. É a necessidade de mudar o que está estabelecido, de renovar radicalmente. Netuno é o 8º planeta do Sistema Solar, o último a partir do Sol desde a reclassificação de Plutão para a categoria de planeta em 2006. Netuno apresenta uma complexa configuração de fortes ventos que varrem o planeta, além da formação de tempestades ciclônicas e de nuvens com características visuais claramente visíveis. A atmosfera superior de Netuno é composta por 79% de hidrogênio, cerca de 18% de hélio e a maior parte restante por metano, cuja presença confere a coloração azul anil do planeta ao absorver a radiação vermelha incidente. Netuno é coberto por uma névoa semi-transparente, capaz de espalhar a luz solar em vermelho nas camadas mais altas da atmosfera. Netuno trata fundamentalmente da inspiração para as artes, da atração pelo místico, do auto-sacrifício, na simbologia de onde a Terra encontra sua água para misturar dentro das diferenças. E Netuno traz a ilusão e a sensibilidade em captar e compreender imagens. Trata da liberação incondicional do emocional, da superação de nossas frustrações e sofrimentos. Netuno incita o desejo de alcançarmos novamente um paraíso que perdemos. Não queremos mais sermos seres individuais, separados. Procuramos uma plenitude unificadora. Equilibrar as energias de Netuno nos aproxima mais de quebrar as barreiras e diferenças entre os indivíduos. Ele quer acabar com o nosso isolamento, nossas dores e tristezas, dando um fim ao distanciamento entre as pessoas. Representa a vontade que temos de voltar para a nossa infância, para o momento de nossa criação. O homem é o barro que Deus moldou, para o nosso inconsciente mais profundo, para o mundo sem formas ou limitações. Netuno é o nosso desejo de encontrar o paraíso perdido e atingir a perfeição. É como um impulso escapista que constrói uma ponte entre o mundano e o divino. Orixá Nanã é reverência modal de Netuno. Plutão é o representante da morte e da transformação, que vem na ligação com o Obaluayê. Por onde ele passa, ele transforma, e muitas vezes destrói, deixando um rastro de destruição, não fica pedra sobre pedra. E quanto mais cristalizada aquela situação de vida que não nos permite crescimento, ele passa estilhaçando, porque nos tira todas as muletas que usamos, sejam elas conscientes ou inconscientes, e o que nos impede de crescer. O objetivo maior de Plutão é nos fazer crescer e desenvolver todos aqueles potenciais guardados do nosso subsolo, ou seja, dentro de nós, e assim crescer e evoluir. O intuito da transformação proposta pela energia de Plutão é trazer à tona todos os nossos recursos internos, nos tirar das limitações em que vivemos, autoimposta, nem que para isso, num primeiro momento, ele tenha que destruir todas as nossas verdades, também limitadoras, embora não tenhamos consciência, destruindo as situações e relações em que vivemos baseadas naquelas verdades equivocadas ou parciais sobre nós mesmos ou sobre a vida. Plutão é o senhor da morte, porque para que aconteça um nascimento, algo tem que morrer. Por exemplo, a semente plantada sob a terra, revolvida, precisa morrer para que possa brotar a planta. Plutão simboliza as riquezas ilimitadas e infindável do ser humano. É a força interior que nos dá a capacidade de enfrentar
todas as crises e dificuldades que aparecem em nossas vidas. É a perseverança e a tenacidade para atingir um fim qualquer. E assim, encerramos as explicações sobre os planetas e suas regências, uma definição mais próxima da consciência humana. Você consegue compreender essa grandiosidade? É necessário entender que há um fugitivo correndo como um órfão atrás de uma verdade, até que estejas frente a frente, dentro da sua escuridão. As chamas, as espadas, que são instrumentos magísticos, são herdados pelo poder dos homens. Assim, nunca iremos chegar até eles, porque você, aqui na Terra, é uma raridade valiosa, que preenche a escuridão da Terra para elaborar o plano maior, a ascensão do planeta Terra. Preenchendo a escuridão com ordem e luz, você é a sentinela. Seja silencioso e convicto, mantendo a vigilância dos seus pensamentos. Você sabe seu lugar, sabe aonde deseja chegar. Mantenha o seu curso e objetivo. Que assim seja, como está escrito na história da humanidade, no movimento perfeito e evolutivo, de todos que hesitam e sucumbem de pagar o preço. Assim, definimos os seres originais, que na base simbólica são as profundezas de um iceberg. A ponta do iceberg, ainda congelada na consciência humana, estão os orixás. Como tudo que se completa e permeia em um constante movimento perfeito e atrativo. Os orixás, para a egrégora criativa na luz, não contém uma hierarquia. O céu, que está acima desse iceberg, se encontra a unidade perfeita, onde tudo já existe e onde tudo já existia. A unidade, multiplicando-se a si mesma para criar, e é por isso que as escrituras sagradas fazem a Eva emergir do próprio peito de Adão. A unidade completa na fecundidade de Eva, que é a chave de todos os movimentos e de todas as formas. A unidade é o princípio criador, é o falo, e o princípio criado é o quités, a vulva feminina. A inserção do falo vertical do quités horizontal forma o cruzamento de dois que se produz o 4, que se movendo determina a forma espiral, resumindo, a sequência Fibonacci, a forma perfeita de tudo que existe na manifestação do planeta Terra. O que é, portanto, a criação? É a casa do verbo criador. E o que é o quités? É a casa do falo. Qual é a natureza da unidade? A de se expandir. Qual a natureza do princípio ativo e passivo? A de se reunir e evoluir. E o que é o homem? O iniciador, aquele que destrói, cultiva e semeia. E o que é a mulher? A formadora, a que reúne, rega e colhe. O que é a evolução? É a conciliação e a união de dois princípios. É o homem seguindo as doces inspirações da mulher. É o poder vencido pela igualdade de gêneros. É a revolução sendo domada pela ordem e a paz. É o orgulho submetido ao amor. É a ciência reconhecendo a fé. Os orixás, aquele que você subentende, se dividem em 3 grupos. Primeiro grupo, funções do instinto selvagem. Oxum, o poder de ter e de possuir. Ogum, o controle do poder, as guerras. Inhansã, a destruição e a devastação. Segundo grupo, funções dos instintos para a conexão superior. Oxóssi, o conhecimento e autotransformação. Xangô, a justiça em si e para todos, a lei que não falha. Terceiro grupo, funções humanas superiores. Iemanjá, Nanã e Obaluaê, o brilho da inteligência, o discernimento do real e do irreal, o mestre entre os homens, a doença consciente para a morte consciente. Tudo anuncia
uma causa ativa e inteligente. Nada pode limitar o que contém o todo. O único, antes de todo o princípio, está presente em todas as partes. Para a egrégora Criativa Luz, os orixás são seres separados, mas com a mente coletiva. Não existe uma hierarquia. Todos fazem parte do todo, como a água do rio precisa da pedra. As plantas necessitam da terra. A terra necessita do sol, como da lua. E você necessita de tudo isso para viver.